Boa noite a todos. Gostaria de saudar a todos que nos acompanham aqui, toda a corporação do Corpo de Bombeiros, sejam muito bem-vindos e parabéns pelo dia de hoje. Solicito aos vereadores a confirmação do quórum. Havendo o quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmos de número 19, verso 1 em diante, nos diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras, e dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Solicito para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 2 de julho de 2018, expediente. Requerimento número 246/18, de autoria do vereador Aldinei Potelec. Projeto de lei do Legislativo PL 058/18, de autoria do vereador Ademir José Honorado. Projeto de lei do Legislativo PL 059/18, de autoria do vereador Moacir da Jor. Indicações números 543 a 545/18, todas de autoria do vereador Israel Casagrande. Requerimento número 247/18, de autoria do vereador Ademir José Honorado. Mensagem número 021, do chefe do Poder Executivo Municipal, encaminhado veto total ao PL 025/18, de autoria do vereador Júlio César Colombo. Projeto de lei complementar do Executivo, PLC-BR 019/18, de autoria do prefeito municipal. Requerimento número 248/18, de autoria do vereador Júlio Kaminski. Indicação número 546/18, de autoria do vereador Aldinei Potelec. Indicações números 547 a 549/18, todas de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Indicação número 550/18, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre. Criciúma, 2 de julho de 2018. Senhor vice-presidente, cumprimentando cordialmente, dirijo-me à presença de Vossa Senhoria para justificar a ausência do senhor presidente, vereador Júlio Colombo, na sessão ordinária dia 2 de julho do corrente, ocasião em que estará representando este Poder Legislativo na palestra Experiências Positivas na Gestão Pública, com a presença do prefeito de Joinville, Udo Deller, na ASIC. Atenciosamente, Edson Peruc, chefe de gabinete. Era isso, senhor presidente. Essa casa gostaria de fazer algumas saudações ao senhor Ricardo Fabres, vice-prefeito da cidade de Criciúma, ao Gustavo Colli, coordenador do PROCON de Criciúma, ao Paulo Sérgio Ponciano, vice-presidente da UABC, ao capitão Samuel, 4º Batalhão de Bombeiros Militares de Criciúma, ao sargento Silveira, do 4º Batalhão de Criciúma, Batalhão de Bombeiros Militar, ao capitão subcomandante Henrique Piovesan da Silveira, aspirante oficial Rafael Melo Marques, sargento Silveira, cabo Maurício, ao cabo Matheus, bombeiros comunitários Cipriano,
soldado Jonathan, capitão Samuel, sargento Comim, soldado Alves, bombeiro comunitário Algarino, bombeiro comunitário Mendes, bombeiro comunitário Alexandre. E gostaria de fazer uma saudação também especial ao primeiro catarinense que atingiu o cume do Monte Everest, o senhor André Marcelo Borges de Freitas, que se faz presente nessa casa e que vai ser votado uma moção de aplausos ao final desta sessão. Cederam os seus tempos para o Corpo de Bombeiros os vereadores Daniel Freitas, vereador Aldinei Potelec, vereador Jair Alexandre, vereador Moacir Dajori, vereadora Camila do Nascimento, vereador Salésio Lima, vereador Zairo Casagrande, vereador Ademir Honorato, vereador João Batista Beloli e vereador Paulo Ferrarese. Nós gostaríamos de convidar o capitão sul-comandante Henrique Piovesan da Silveira e também o aspirante a oficial Rafael Melo Marques para que adentrem ao plenário desta casa. O vereador Antônio Manuel também cede o seu tempo ao Corpo de Bombeiros. Então, Vossas Excelências terão 38 minutos e meio para discorrer ao longo desse tempo de 38 minutos e meio, ok? Gostaria de chamar o vereador Zairo Casagrande para fazer a abertura em nome dos vereadores e a saudação em nome de todos nós. Senhor presidente, mesa, vereadores e vereadoras, público que nos assiste, saudar o capitão Henrique, em seu nome, mandar um abraço ao tenente coronel James, que não pôde estar presente, ao Melo, aspirante que o acompanha, desejar uma boa exposição dos projetos, do diagnóstico do 4º Batalhão em Criciúma, saudar a presença de todos os senhores desta casa, e o que muito nos honra. Quando a gente pediu o tempo dos vereadores, a gente viu a satisfação que eles tiveram de ceder esse tempo a uma instituição que não parece ser, ela tem credibilidade. Fiquem à vontade. Então, passo a palavra diretamente ao comandante Sul Henrique. Boa noite, senhoras e senhores vereadores. Em nome do Daniel Freitas, vereador que está respondendo pela presidência da Câmara, e também ao vereador Zairo, eu gostaria de agradecer a oportunidade que nos foi concedida e aos senhores e senhoras vereadores que também nos concederam esse tempo, porque hoje é o Dia Nacional do Bombeiro. Então, nada mais do que justo nossa corporação poder estar aqui na Casa do Povo, né? Compartilhando um pouco da nossa atividade, porque muitas das pessoas não sabem o que o Corpo de Bombeiros faz. Muitos ainda acreditam que a gente apenas apaga fogo, e isso vocês verão que isso foi o início da atividade, principalmente após a emancipação da Polícia Militar, que também muita gente ainda acha que nós pertencemos à Polícia Militar. O Corpo de Bombeiros teve um rol de atribuições muito grande. E é isso que eu vou tentar passar aqui para os senhores e para o pessoal de casa também. Inicialmente, a gente vai mostrar um vídeo da nossa atividade. Ele é um vídeo em comemoração aos 90 anos da corporação, que foi o ano passado. Então, nós estamos com 91 anos, indo para 92, mas eu vou mostrar uma parte do vídeo que mostra um pouco das nossas atividades e daí sim, especificamente, falar do 4º Batalhão aqui de Criciúma. Em 9 décadas de existência, por inúmeras vezes, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina deu mostras de seu preparo e de sua importância no cenário da segurança pública catarinense. No entanto, no início as coisas eram diferentes. O Corpo
Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina iniciou suas atividades na capital do estado em 26 de setembro de 1926. À época, com 27 integrantes da Força Pública, hoje Polícia Militar. Atuava unicamente na Grande Florianópolis e existia unicamente para combater incêndios. As nossas viaturas eram viaturas de cabine simples. As guarnições andavam penduradas nos estribos das viaturas, correndo sérios riscos à sua integridade física. A viatura, o ABT, servia para tudo. Era a única viatura que existia. Ela transportava a água, os equipamentos e os bombeiros para o local do incêndio. Este era o capacete que os bombeiros usavam. Um capacete de fibra de vidro, com uma armação de couro a ela fixo, que era toda a proteção que o bombeiro tinha. Não existiam roupas de proteção individual para os bombeiros. A roupa de proteção individual era o fardamento do bombeiro, que era a sua segunda pele. A bota é uma bota borzeguim, cano baixo, e um cinto ginástico que auxiliava o bombeiro para algumas atividades onde ele precisava se fixar a algum local de risco, numa rampa, qualquer coisa assim. Eram os equipamentos de proteção individual que os bombeiros tinham na década de 70 e 80. Com o passar dos anos, novas atividades foram sendo desenvolvidas pela corporação, como o serviço de guarda-vidas, realizado apenas nas praias. E mais tarde, iniciou o atendimento pré-hospitalar. Esta é a viatura autoemergência 01, a primeira a fazer a atividade pré-hospitalar no estado de Santa Catarina. Tudo se iniciou em 1987, no 2º SGI do 1º GI, hoje 3º Batalhão de Bombeiros Militar, cidade de Blumenau. E no começo as coisas eram muito duras. Era uma maca de mola e só. O resto era boa vontade, o resto era paixão, como hoje continua sendo. Mas eu recordo que a primeira maca ou tábua de suporte feita em compensado naval foi comprada, jogada ao solo, um bombeiro deitou sobre essa madeira e depois de ser riscado, nós a cortamos, lixamos e pintamos. Fazíamos as coisas porque não havia nem indústria para alimentar o atendimento pré-hospitalar. Que essa vontade, que depois se caracterizou pela instrumentalização e pela melhoria da capacitação de todo esse serviço, continue paixão dentro de cada um dos socorristas, porque este serviço salva vidas e garante um bombeiro cada vez mais honrado e importante para o estado de Santa Catarina. Hoje vemos uma corporação estruturada, moderna e presente em 130 cidades do estado. Então, senhores e senhoras, dá para ver uma parte da nossa evolução. No início lá era bem complicado, o pessoal entrava realmente somente com a farda e de corpo e alma, e hoje a gente tem alguns equipamentos que facilitam um pouco isso. Então, o 4º Batalhão de Bombeiros Militar aqui de Criciúma, nesse ano ele completou 45 anos de atividades. Ele atende, é responsável, né, a macro área do batalhão é responsável por 25 municípios. Toda a MESC pertence ao 4º Batalhão e há 2 anos atrás toda a ANREC, mas nós perdemos Lauro Miller e Orleans. Então, 25 municípios pertencem a nós. Então, só mostrando, então, vai lá desde Lauro Miller até a divisa com o Rio Grande do Sul. E aí, alguma das áreas de atuação que o vídeo ali mostrou algumas coisas, né? Combate a incêndio estrutural, então, foi a atividade que nos deu vida. Lá no início, a gente só fazia combate a incêndio com baldes, com mangueiras de jardim ou outras do tipo. Combate a incêndio florestal, principalmente no verão ou em locais ou em períodos de seca, e nesse inverno também tivemos um período bem seco. A gente tem uma atividade bem grande de combate a incêndio florestal, que é bem desgastante para os nossos bombeiros. O atendimento pré-hospitalar, até que no início nós não tínhamos o SAMU aqui na região, né? Então o bombeiro, por necessidade de ir nas ocorrências,
ter vítima presa ou incêndio, ter a vítima, o bombeiro, ele fazia atividade pré-hospitalar. Daí se evoluiu e hoje, em Santa Catarina, a gente tem uma parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, que o Corpo de Bombeiros pegou a parte da administração e coordenação do SAMU. Então, aqui em Criciúma, já há 2, 3 anos, a equipe avançada do SAMU, que tem médico, ela já permanece na nossa base aqui em Criciúma, nos auxiliando, a gente auxiliando eles também, então a parceria que está dando certo. Busca, salvamento e resgate, a gente faz busca na terra, no ar, a gente teve um caso recente de uma pessoa que tentou o suicídio aqui no Catarina Gaidzinski, busca nas matas, busca de animais, tem a história do gatinho na árvore, o bombeiro também é chamado algumas vezes para fazer isso, inclusive ontem, ou sexta, teve essa situação. Emergência com produtos perigosos, qualquer tipo de produto perigoso, chama o bombeiro para auxiliar. Salvamento aquático, então, atividade de praia, o 4º Batalhão, de Balneário Rincão até a divisa, a gente sabe que no verão aqui, quem é de Criciúma, como eu, a população de Criciúma vai toda para Içara e agora Balneário Rincão, né? Então a gente está no 5º ano aí sem mortes em área guarnecida pelo Corpo de Bombeiros, a gente tem mortes por afogamento, mas não em área guarnecida, então a gente cobre uma grande parte do nosso litoral aqui do 4º Batalhão, e graças a Deus a gente não está tendo morte nessas áreas. Áreas de atuação em defesa civil, então, alagamento, furacão que aconteceu aqui em Criciúma, tempestades, soterramentos, tudo o Corpo de Bombeiros participa também. Então, só para os senhores e senhoras terem uma ideia, diariamente, a nossa central de operações, que atende pelo telefone 193, ela recebe em torno de 185 ligações diárias. Então, para toda a área, né? De Lauro Miller até a divisa. E a gente conta com apenas um bombeiro para fazer esse atendimento de toda essa área. Eu até ia trazer alguns áudios aqui de ocorrências que aquele cidadão ali, aquele único bombeiro, ele consegue salvar, mesmo estando atrás do telefone. O vereador Alisson também é médico, sabe da situação. É muito gratificante, chega a arrepiar quando uma mãe liga para o 193, ou 192, mas no nosso caso 193, dizendo que seu filho está engasgado. Aquele operador do telefone, ele informa o procedimento, como fazer, a mãe faz no filho, e aí do outro lado da linha a gente consegue escutar a criança chorando. Isso é de arrepiar. A gente tem algumas situações corriqueiras aqui no nosso batalhão também. Então, um pouco de atividade, né? Incêndio, que foi a nossa primeira atividade, corresponde a em torno de 11% do que a gente atende hoje. E se somarmos ali o atendimento pré-hospitalar e os acidentes de trânsito, em torno de 80% é a atividade de ambulância que a gente faz. E aí, só para comparar com toda a área do batalhão, aqui em Criciúma, a gente, de todas as atividades e ocorrências atendidas, a gente é responsável em torno de 1/3 do que todo o batalhão, aquela macro-área que eu falei, né, de Lauro Miller até a divisa com o Rio Grande do Sul. Então, 1/3 das ocorrências acontece aqui em Criciúma. E só para corroborar aqui com o assunto, a gente tem alguns eventos que a gente chama ocorrências de vulto aqui na nossa região, aqui em Criciúma especificamente. Então, quem não lembra aqui em 2015, os 2 incêndios que ocorreram na nossa Prefeitura Municipal de Criciúma, né? Então, em maio e em junho, né? Então, felizmente, a Prefeitura voltou ao seu local e da maneira melhor possível. Ocorrências de vulto, então, incêndio na Anjo Química. O mais recente aqui em 2017, mas tivemos 2 outros episódios há uns 10, 15 anos atrás. Então, só volta ali um pouquinho mais. Inclusive, a nível nacional, né, apareceu ali no Cidade Alerta essa ocorrência. Incêndio no Centro Cultural Jorge Zanato, patrimônio histórico aqui da nossa região, no ano passado. E também na Casa do Mineiro, também outro local histórico aqui para a nossa região, né? E mais recentemente, não em Criciúma especificamente, mas aqui do lado, e Criciúma, por ser o batalhão, foi quem apoiou a ocorrência, e
por sorte ou não, que eu sou meio pé quente, eu estava de serviço nesse dia e eu fui nessa ocorrência tendo que comandar esse incêndio, que foi um incêndio na Cristal Copos, né, em março desse ano. Foi no domingo à tarde, a gente ficou até a madrugada combatendo o incêndio. E daí, só para os senhores e senhoras terem conhecimento, ó, no incêndio da Casa do Mineiro, a gente usou 8 bombeiros no total, né, 2 viaturas de combate a incêndio, demorou 2 horas para fazer o combate. Na prefeitura, na última vez, nós levamos 2 horas para fazer o combate, ali tirando a parte de rescaldo, e empregamos 20 bombeiros nessa ocorrência. No Centro Cultural Jorge Zanata foram 12 bombeiros, na Angioquímica foram 57 bombeiros e foram 21 horas de combate a incêndio. E na Cristal Copos, que foi esse que eu citei, englobando a parte de combate a incêndio e de rescaldo, nós levamos 26 horas para extinguir completamente as chamas naquele local. E aí utilizamos 49 bombeiros naquela ocorrência. Então, uma outra particularidade aqui da nossa ANREC é a questão de minas, de ocorrências em minas de carvão. Nós temos anualmente, e principalmente a que eu trouxe ali para citar foi em 2008. A gente teve uma ocorrência que um bombeiro nosso fazendo o combate lá, ele veio a inalar os gases tóxicos e depois no hospital ele veio a falecer. Então a gente perdeu um bombeiro em combate numa ocorrência há 10 anos atrás. Os senhores e senhoras viram ali o quantitativo de bombeiros que a gente empregou em algumas dessas ocorrências, né? Mas diariamente a gente consegue compor a nossa guarnição com 7 bombeiros militares por dia. A gente tem 7 bombeiros para fazer a segurança de Criciúma e dar apoio para as cidades vizinhas, em Sara, Forquilinha e demais cidades do batalhão. Nós contamos com 2 caminhões de combate a incêndio, 2 viaturas tipo ambulância, um caminhão de tanque, que é um reservatório ambulante que a gente consegue dar o suporte, e 2 caminhonetes para resgate. Muitas das vezes, na grande maioria das vezes, 95%, 98% das vezes, a gente não consegue ativar essa segunda ambulância, porque a gente não tem o efetivo para isso. Então, a gente roda com uma ambulância para toda a população de Criciúma e apoiando a região, mesmo tendo equipamento, né? Então, vocês estão notando que o grande problema que a gente tem é efetivo, né? Uma outra área que o Corpo de Bombeiros também atua é a parte de prevenção contra incêndio. A gente até cita, né, tem um lema, nos atestados antigos a gente tinha lá, o incêndio ocorre onde a prevenção falha. Então a gente investe muito mais na parte de prevenção. As mães já falam isso, né, melhor prevenir do que remediar, né? Então, uma das áreas nossas de atuação que ganhou muita força, principalmente depois do episódio, vou mostrar ali da Boate Kiss, é a parte de prevenção contra incêndio. Então, a SAT, que a gente chama, né, a Seção de Atividade Técnica, ela é responsável por garantir a segurança preventiva contra incêndio e pânico, né, nas edificações existentes e nas novas, né, aqui em Criciúma e em toda a região do batalhão, né. Então, faz análise de projeto preventivo, vistoria para concessão de habite ou de atestado de funcionamento, que vai dar o alvará da prefeitura, notificações, advertências, interdições e embargos. E aí o grande marco disso tudo foi a tragédia da Boate Kiss, há 5 anos atrás, lá em Santa Maria, que vitimaram centenas de pessoas. Então, a partir dali, embora Santa Catarina já fosse um marco de prevenção contra incêndio, a partir dali a gente teve algo a mais, que foi a instituição do poder de polícia administrativo para o Corpo de Bombeiros. Por meio da Lei 16.157, e daquele decreto regulamentador, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina ele pode embargar, notificar, interditar, multar edificações que estejam irregulares. Então, a gente está investindo muito mais na parte preventiva para evitar tragédias dessa natureza. Então, só uma parte de números aqui, não vou me ater toda a tabela, mas a SAT, né, essa seção aqui de Criciúma,
ela faz diariamente em torno de 57 atividades, seja de vistoria, seja de análise de projeto, ou seja de algum procedimento de poder de polícia, né? E para isso a gente tem 13 militares. Às vezes pode pensar assim, por que tem mais gente fazendo isso do que eu tenho por dia de serviço, né? Mas como eu falei, o foco é a prevenção. Quanto mais eu investir na prevenção, menos incêndio aqueles 7 ou 6 que estão ali de serviço vão ter que combater ou trabalhar. Então, só frisando, o nosso foco então é a prevenção. Mas, além disso, o Corpo de Bombeiros Militar também tem alguns programas comunitários, que talvez muitos dos senhores e senhoras não sabiam. Um deles é o projeto para as crianças, né, o Bombeiro Mirim, crianças de 8 a 12 anos. A gente dá noções de incêndio, de cuidados gerais, trazendo as crianças para o ambiente do bombeiro, né, então, trazendo essa noção de cidadania para as crianças. E, além disso, para a criança também, a gente tem na Operação Veraneio o projeto Golfinho. Então, a gente dá noções do ambiente marinho, ensina questões de prevenção, de afogamento, toda a segurança que a criança precisa ter na praia, né, de estar sempre próximo do seu pai, obedecer o guarda-vidas, a questão de bandeiras, então é bem batido. E o 4º Batalhão aqui em Criciúma nas operações veraneios é quem mais forma crianças na parte de projeto Golfinho. Mas também temos programas para os adultos, que são 2, né? O curso básico de atendimento a emergências e o curso avançado. Então, o curso básico ele é em torno de 40 horas aula, inclusive, a partir de hoje está aberta a inscrição para esse curso aqui, o básico. Então, ensinamos noções de combate a incêndio. Capitão, rapidinho, Vossa Excelência dispõe de mais 3 minutos e meio do vereador Dr. Alisson Pires e mais 1 minuto e meio do vereador Júlio Kaminski. Obrigado, senhores. Então, nós mostramos e ensinamos noções de primeiros socorros para as pessoas da comunidade, noções de combate a incêndio, prevenção. E o que é o objetivo? O objetivo inicial disso é eu capacitar a maior quantidade de pessoas possíveis, pessoas da comunidade, para que, se acontecer alguma coisa com o meu vizinho do lado, eu saiba agir naquela situação, saiba identificar o número do Corpo de Bombeiros ou do SAMU, fazer a ligação e eu dar um suporte para aquela vida até a chegada de uma equipe especializada. Então, esse é o principal objetivo desses cursos. E o curso avançado, ele é uma carga horária muito maior, tem períodos de estágio lá no Corpo de Bombeiros também. Só que isso, por a gente não ter efetivo, eles nos compõem, eles são algo a mais. Provavelmente, em muitas das cidades que a gente atua, se não tivesse eles, a gente não conseguiria fazer atendimento. Então, tem locais aqui no 4º Batalhão mesmo que eu trabalho com um bombeiro militar e 1 ou 2 bombeiros comunitários, que a gente chama, né? Então, para poder fazer o atendimento. Se não fosse isso, a gente não conseguiria. Temos também para o programa Bombeiro da Melhor Idade, que é para os idosos. Também mostramos noções de primeiros socorros, de combate a incêndio, de prevenção. É muito comum o idoso, às vezes, esquecer panela no fogão, energia, TT na tomadas, extensões em casa, a gente faz esse serviço, orienta também, para ele estar capacitado e auxiliar, e o objetivo principal, ele está apto a prestar um atendimento naquele local e saber chamar o socorro necessário e imediato. Na Operação Veraneio também nós temos o programa Praia Acessível. Há 5 anos ele iniciou aqui no Balneário Rincão, com uma ONG aqui de Balneário Rincão e Sara, que nós conseguimos propiciar um banho de mar para as pessoas com deficiências físicas, principalmente, os portadores de necessidades especiais. Então, eu já acompanhei alguns banhos desses e talvez para a gente, que é tão comum, né, o mar está aqui próximo, 20 quilômetros está aqui, é fácil, talvez a gente nem dá noção do que é um banho de mar. Mas para uma pessoa que nunca conseguiu ter isso, sentir a onda do mar, ver como é aquela sensação, senhores e senhoras não têm ideia do quão gratificante é essa atividade.
Então, o nosso público também é a sociedade, né, principalmente. E aí, embora tenha bastante tempo aí que os senhores nos concederam, né, a apresentação era com o intuito de mostrar as atividades, as ocorrências. É claro que ficar falando muito número talvez não fosse o importante, né, mas sim a atividade que a gente faz, mostrar o nosso número, que é 193. Muitas das pessoas não conseguem gravar isso, ou não sabem, ou não têm conhecimento. Então, os senhores e senhoras viram o hall de atividades que o Corpo de Bombeiros faz. Muitas vezes a gente até brinca assim, às vezes o pessoal da central lá está lá e às vezes as pessoas não sabem para quem chamar, elas ligam 193 porque acham que o bombeiro vai poder resolver aquela situação. Então, mais uma vez, agradeço primeiramente ao vereador Zairo, que a gente teve uma conversa numa reunião, ele propôs ao vereador Daniel Freitas, que está respondendo pela presidência da Câmara, e aos senhores e senhoras que concederam esse tempo, né, para que no Dia Nacional do Bombeiro a gente pudesse vir a essa Casa do Povo, apresentar um pouco da nossa atividade, mas eu, em especial, eu gostaria de parabenizar o pessoal que está ali do outro lado da vidraça, ali uma parte, e alguns que estão em casa também, né, porque graças ao fator humano, ao efetivo que corrobora diariamente, ali a gente tem bombeiro militar, bombeiro comunitário, que fazem atividade diária ali de salvar vidas. Às vezes a gente multiplica a nossa condição, às vezes a gente cobra um pouquinho a mais, mas eles estão sempre ali dispostos a ajudar. Então, meu agradecimento e meus parabéns a todos que estão ali do outro lado, ao Melo e a todos. Muito obrigado a todos, boa noite. Capitão Henrique, nós ainda temos 18 minutos. Antes de passar a palavra aos vereadores, eu gostaria também de fazer um cumprimento especial a todos os bombeiros, todos que fazem parte da corporação, a todos vocês, heróis, pelo dia de hoje, e solicitar aos vereadores para que façam uma salva de palmas. Com a palavra, o vereador Zairo Casagrande. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, público que nos assiste em casa e os aqui estão presentes, né? Então, é uma tarefa fácil, vereador Toninho, vir aqui, falar em nome da sociedade e agradecer a esta instituição, a do Corpo de Bombeiros, né? Então, a certeza que a gente tem quando diz que o 193, a confiança que as pessoas têm quando chega aquele caminhão vermelho, quando chega aquele carro vermelho, nós temos confiança, nós acreditamos na instituição Corpo de Bombeiros. Então, agradecer aos senhores é muito fácil, é muito simples, né? Graças a essa credibilidade que os senhores conquistaram, que às vezes tantas instituições jamais terão, né? Porque, como eu disse na minha primeira fala, vocês não buscam parecer ser alguma coisa, vocês são efetivamente um instrumento da sociedade, né, que se prepara, que está sempre preparado para, se for necessário, nos salvar, nos resgatar. Capitão Henrique, aspirante Melo, eu tenho aqui uma lista enorme aqui, né? O sargento Silveira, o cabo Maurício, o cabo Mateus, o comunitário Cipriano, o soldado Jonathan, o capitão Samuel, que está aqui, agradecer muito a sua presença, o sargento Comim, o soldado Alves, os comunitários Algarino, Mendes e Alexandre, acho que eu citei a cabo Ana Paula. Então, é com muita honra que os vereadores os recebem aqui, é com muita honra que a gente recebe essa explanação da gama de serviços. A gente viu ali que a maior parte das atividades que os senhores desenvolvem não tem nada a ver com fogo, né? E desde criança, vereador Daniel, a gente tem a impressão, o bombeiro né? Eu vou deixar duas questões para vocês aprofundarem. Primeiro, a gente viu a importância do bombeiro comunitário. Então, se tem só 7 bombeiros para atender tudo isso, como é que eles vão dar conta sem o bombeiro comunitário? Então, gostaria que vocês aproveitassem esse momento até para convocar a sociedade, para quem tem o desejo de passar por essa experiência. Eles podem atuar até 120 horas semestrais, é isso?
lá no Corpo de Bombeiros. E aqui nós temos vários comunitários que têm essa experiência, né? Eles podem também, se forem cidadãos comuns, depois atuar na primeira resposta, minimizando as ocorrências. Em segundo lugar, aí isso é uma questão mais particular, a aplicação da nossa lei, a Lei 7045, aprovada pelos vereadores, do uso de extintores. Nós fizemos uma pesquisa em 3 edifícios, vereador Ademir. Mais de 90% das pessoas, se pegar fogo num fogão, vão sair correndo. Ninguém sabe usar extintor. Então, nós aprovamos uma lei que permite o treinamento das pessoas no momento da recarga. Eu gostaria de saber como está a aplicação dessa lei. Obrigado. Mais uma vez, obrigado em nome deste vereador. Capitão, nós temos 14 minutos, temos mais 3 vereadores inscritos. Eu primeiro vou passar a palavra aos vereadores, depois a gente responde a alguns questionamentos, acredito que serão poucos e mais congratulações a vocês do que questionamentos. Com a vontade, vereador Tita Bonolio, Vossa Excelência responde 3 minutos e meio. Boa noite, vereadores, capitão Henrique, Melo, né? A todos os bombeiros que estão aqui presentes na nossa casa hoje, a Casa do Povo. Primeiramente, gostaria de parabenizar a questão do projeto Golfinho. Às vezes é um projeto simples, mas muito importante. Eu digo isso porque, quando tem na Praia do Rincão, também levo minhas filhas, e a minha menininha de 4 anos, ela gravou que tinha uma situação que era água no umbigo, sinal de perigo. E quando ela foi para o mar, ela lembrou daquilo. Ela chegou no umbigo e falou assim, não, eu não posso ir mais para dentro do mar. Então, olha isso como é importante para as crianças também, um projeto simples, mas bem elaborado, bem feito. Primeiramente, também parabenizar pelo dia do bombeiro. Hoje é uma instituição que a aprovação maior que tem do bombeiro não existe, maior que a Polícia Militar, Polícia Civil, bom, todos os órgãos é o Corpo de Bombeiro. E queria fazer 2 perguntas. Primeiro, que é uma curiosidade, quando acontece esses sinistros, que às vezes a gente pega fogo em patrimônios públicos, a investigação é feita junto com o Corpo de Bombeiro e com o IGP, só para mim saber como é que funciona. E a outra situação, teve uma situação que o prefeito Clécio Salvaro falou que gostaria de levar o bombeiro ali para a Avenida Centenário, perto do Mercado Angeloni, que é um terreno, e parece que não foi aprovado pelo Ministério Público devido ao rio que passa naquele local. Seria o local ideal para o Corpo de Bombeiro? Ou ali onde está é o local ideal, ou também poderia ser lá na DR, que tem um espaço onde perto da Via Rápida, perto do anel viário, não seria um local ideal para alojar o Corpo de Bombeiro, né, dando uma qualidade melhor para vocês também, um espaço mais amplo, e também ter o tempo de resposta para atender as pessoas. Gostaria de saudar o Edson Luiz do Nascimento, o Paiol, e também ao Gustavo da Luz, que se faz presente na noite de hoje. Com a palavra, o vereador Daniel Freitas. O senhor dispõe de 3 minutos e meio. Membros da mesa, colegas vereadores, colegas vereadoras, público que se faz presente, mais uma vez, meu boa noite a todos vocês, especialmente em nome do meu amigo, assim posso dizer, capitão Henrique, cumprimento a toda a corporação do Corpo de Bombeiros. Não poderia me furtar de fazer uso da tribuna nessa noite, parabenizando esse trabalho belo desses heróis. Eu, por 2 vezes, já fui paraninfo das turmas de bombeiros comunitários, tenho uma relação muito estreita com a corporação, e desde pequeno cresci com um tio, né, já falecido, o Mário Costa, que tinha uma vocação e uma adoração pela corporação, e ele transcendeu isso para mim, para os meus familiares. A minha irmã agora passou também por esse curso de bombeiro comunitária. Eu, na qualidade de vereador, sempre busquei ser parceiro dessa corporação. Conseguimos, inclusive no meu primeiro mandato, um recurso para ajudar com os bombeiros comunitários, através do deputado Comim, aliás, do deputado Juarez Ponticelli, naquela oportunidade, e fico feliz, no dia de hoje, no Dia Nacional do Corpo de Bombeiros Militar, poder estar presidindo essa sessão, poder fazer uso da palavra aqui, homenageando essa instituição e essa corporação tão importante para todos nós. Muitos olham para o Corpo de Bombeiros como verdadeiros heróis, que é o que vocês são. O vereador
Zairo já falou do que transcende, né, as obrigações e o que vocês fazem pela sociedade, e certamente vocês são anjos da guarda da sociedade. Nós ficamos felizes no papel de representantes de poder homenagear vocês no dia de hoje. Com a palavra, vereador Aldinei Potelec. O senhor dispõe de 3 minutos e meio. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, especialmente o capitão Henrique, subtenente, subcomandante, melhor dizendo, do 4º Batalhão aqui de Bombeiros de Criciúma, todos os bombeiros aqui, né, os bombeiros voluntários. Eu não poderia deixar de subir aqui essa tribuna, capitão, primeiramente para parabenizar pelo dia de hoje, que o senhor possa transmitir também para o Tenente Coronel James, que é o comandante do batalhão, né? E principalmente agradecer a todas as vezes que nós precisamos do Corpo de Bombeiros, especificamente eu, a igreja ao qual eu pertenço. Nós sempre fomos bem recebidos, capitão Henrique, várias vezes conversamos. Um agradecimento especial lá ao sargento Silveira, que esteve ministrando uma palestra de orientação ao pessoal do Força Jovem Universal, que tem um grupo chamado Uniforça, que nos dá apoio nos eventos, e aí o sargento Silveira esteve lá dando uma palestra, orientações acerca como deveriam proceder, a questão de seguranças. Também o tenente Borges, que sempre nos atende na questão de solicitação de vistorias e análise de projetos, e cobra firme da solução dos problemas e dos entraves que impede da liberação dos alvarás, da liberação das vistorias, que para nós, né, vereador pastor Jair, como representantes das igrejas, há uma necessidade, a gente sabe que há uma necessidade de regulamentação, que as igrejas estejam regulamentadas, estejam dentro daquilo que o Corpo de Bombeiros exige, afinal de contas você reúne público ali, né, e a igreja precisa prestar segurança a essas pessoas, e o Corpo de Bombeiros sempre nos auxilia, nos orienta, cobra quando tem que cobrar, e isso faz com que aquilo que a igreja faz, o serviço que a igreja presta para a comunidade, seja também um serviço seguro. Então, quero parabenizar pelo dia de hoje e agradecer por todas as vezes que nós solicitamos e prontamente fomos atendidos, né, pelo Corpo de Bombeiros no modo geral. Obrigado, boa noite. Com a palavra, o vereador Dr. Alisson Pires. Peço que o vereador seja breve, pois o Corpo de Bombeiros ainda tem algumas perguntas a responder. Obrigado. Boa noite, vereadores, vereadoras, todos que nos assistem. Vereador, um segundo vereador, Dailton Feuser, dispõe de seus 3 minutos e meio. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Um cumprimento especial, então, meu parceiro, Cabo Henrique, o Melo, a todos os bombeiros que aqui estão, um saúde especial, Cabo Ana Paula. Trabalhamos juntos no Hospital São Donato há alguns anos, e, por coincidência, hoje eu trabalho com o esposo dela, Dona Del, lá na corporação em Araranguá. Então, devido ao tempo curto, quero mais utilizar o espaço, em nome da bancada do PSDB também, parabenizar pelos 90 anos, né, da corporação aqui em Santa Catarina, 45 em Criciúma, em especial o 4º Batalhão, né, importante instituição, grande credibilidade, e essa experiência que você nos trouxe em conjunto com o SAMU tem sido muito proveitosa, o tempo-resposta tem sido melhor e mais efetividade no atendimento, porque anteriormente eram acionadas 2 viaturas ao mesmo tempo com uma mesma ocorrência, e hoje com a unificação, não da central, mas a unificação da equipe, então a logística está melhor. Então, parabenizar uma vez mais a vocês pelo importante trabalho, pelo respeito que vocês têm junto à sociedade, isso é muito importante, e parabéns uma vez mais. Muito obrigado. Então, Vossas Excelências têm 5 minutos e 50 para responder as perguntas dos vereadores e fazerem as suas considerações finais. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer as palavras dos senhores. Fico grato, vou repassar os meus colegas lá do Corpo de Bombeiros também as palavras. E vamos às perguntas aí capciosas. Vamos lá. Dos bombeiros comunitários, o vereador Zairo citou, né, da importância. Como eu falei, né,
a gente tem 7 bombeiros militares para trabalhar com 2 ambulâncias, com 3 caminhões, com mais 2 viaturas de resgate, né? Então, somando aqui, a matemática não fecha. Tenho mais viaturas do que efetivo para isso. Então, se não fosse os bombeiros comunitários, a gente não conseguiria fazer esse atendimento de todas essas áreas que a gente tem, né? Então, eles nos auxiliam. Como eu falei no início, era para a gente expandir, era um projeto de que a pessoa lá da comunidade, mais distante, ela consegue estar apta a prestar um serviço de salvamento para uma vida ali, ou de prevenção de incêndio, ou de combate a incêndio, até a chegada do recurso necessário. E hoje ela faz parte do nosso efetivo, né? Sem eles a gente não conseguiria fazer muitas das atividades. Então, mensalmente eles têm que cumprir uma carga horária aí de pelo menos 24 horas lá nos quartéis, né? Não só em Criciúma, mas nos demais quartéis da área. Então, eles compõem a guarnição de serviço. Como eu falei, a gente tem quartel aqui no 4º Batalhão que tem um bombeiro militar, ou 2 bombeiros militares e 2 bombeiros comunitários. Então, a nossa doutrina ela diz que tem que ter 3 bombeiros numa viatura ambulância, mais 4 numa viatura de combate a incêndio, mais 2 em uma outra viatura. Então, a matemática não fecha. Se não fosse por eles, também a gente não conseguiria fazer muitas das atividades. O efetivo é curto, o cobertor é curto, né? A gente puxa de um lado e destampa do outro. E só corroborando, né, mais uma vez, hoje está iniciada a inscrição para o curso básico de atendimento à emergência. Só para vocês entenderem, a gente faz em torno de 3 cursos básicos, né, esse de 40 horas a aula, e aí depois disso a gente faz uma seleção e aí faz um curso avançado. Então, forma mais umas 30, 40 pessoas para trabalhar como bombeiro comunitário, que também é apto a trabalhar como brigadista particular, e às vezes alguns eventos de reunião de público ou nas empresas precisa do brigadista, ele sai apto, e agente de defesa civil também, né? Às vezes tem prefeituras que contratam os agentes de defesa civil. Sobre a lei que o senhor falou da recarga do extintor e para treinar ao público, com certeza é o ideal, assim, né? Porque o sistema preventivo contra incêndio, aqui a placa de saída, o extintor, a mangueira que está no prédio, normalmente ela é instalada no edifício para o usuário do edifício. Para o morador, para os senhores que vêm aqui e sabem, estão usando a câmara, por exemplo, e a gente peca nessa questão de o usuário, o morador, não saber utilizar isso. Muitas pessoas acham que aquele cilindro vermelho que tem na parede, se encostar nele, pode explodir. Então, o mundo ideal é a gente conseguir fazer com que essas pessoas treinem. Só que hoje em dia a gente esbarra na questão do efetivo. A gente faz por amostragem, mas a gente não consegue passar hoje em todas as edificações treinando o pessoal para usar o extintor ou os demais sistemas preventivos contra incêndio. Até o início da nossa conversa foi sobre isso naquela reunião, né? E amanhã, até os senhores, o vereador até me passou que tem sessão aqui, né? Mas amanhã o Corpo de Bombeiros vai fazer uma palestra de apresentação de ensinamento e capacitação de uso de extintores de incêndio, sistemas preventivos, do sistema de gás, porque às vezes numa edificação pegou fogo numa panela, é comum isso, por mais a gente pensa que não, mas é comum. A pessoa vai nessa vida corrida, ela sai, esquece a panela no fogão, pega numa toalhinha que está próxima ou pega em cima e vai propagando incêndio. Às vezes o simples fato de ela ir no hall da edificação tem uma central de gás, se ela for lá e cortar o fluxo, aquele não tem o gás, não vou ter o combustível para aquele incêndio, e aquele incêndio vai se extinguir antes dos danos. Antes de bombeiro, antes de alguém sequer ligar o 193. Então, a gente não vai fazer essa capacitação. Sobre o uso de elevador, muitas vezes eu fui no incêndio umas 3 semanas atrás e estava pegando fogo no edifício e a pessoa queria pegar o elevador para sair. Então a gente não usa isso, né? A primeira coisa que faz é cortar a energia, então a pessoa vai ficar dentro do elevador. Então essas coisas a gente vai capacitá-los também. Mas a gente não tem tempo nem gente para isso.
Sobre a investigação de incêndio, o Corpo de Bombeiros tem peritos de incêndio para fazer essa investigação. A gente faz todo o incêndio e edificação, a gente faz essa investigação. Normalmente faz em conjunto com o IGP, mas tem o nosso próprio. E, por fim, a localização do quartel, ali do lado do Angeloni, particularmente, né, minha opinião pessoal, eu acho que é um local bem propício, porque ele dá acesso à Avenida Centenário Norte, Sul, a Siderópolis, e eu tenho todas as saídas ali próximas. Na ADR, particularmente, eu acho que é muito distante, principalmente porque a gente tem região de Rio Maina, Santa Luzia, que é área bem populosa, e a gente ia ter um tempo de resposta muito grande. Então, particularmente na região central, eu penso que a gente consegue ter um tempo de resposta mais efetivo. Acho que era isso, né? Estourou meu tempo. Vereadores, nós temos um tempo regimental, infelizmente, né, o dia é especial, a conversa é importante, mas o nosso tempo regimental ele é curto. Eu vou sugerir, então, 2 minutos de considerações finais para que a gente possa dar continuidade ao horário político. Então, só respondendo melhor a pergunta, então a gente faz, normalmente chama obrigatoriamente quando tem incêndio com vítima, né? Tem um óbito lá por carbonizado, necessariamente faz junto. Mas como existe o contato próximo do pessoal que faz inspeção de incêndio, dos peritos nossos com o pessoal do IGP, às vezes vai o pessoal do bombeiro, eles vêm tá na colheita de prova ou testemunhal e a gente faz em parceria. Mas existe essa parceria bem próxima, assim. Bom, antes de mais nada, essa casa gostaria de ressaltar a importância do dia de hoje, agradecer a presença de Vossas Excelências e agradecer sempre a prestação do serviço pela Corporação do Corpo de Bombeiros. Lembrar também, foi a minha primeira proposta aqui de lei, foi o PL 043, né, desde já agradecer pela situação, né, que ele dispõe sobre a proteção de frequentadores de boates, casas de shows, eventos similares e aglomerações de público em geral. Basicamente, ele proibiu o uso de artefatos pirotécnicos e pirofólicos em ambientes fechados e o Corpo de Bombeiros deu toda a sustentação para esse projeto de lei. Então, ajudando, contribuindo sempre para o nosso município. Obrigado, nós vamos suspender a sessão por até 2 minutos para nos despedirmos dos convidados. A sessão está suspensa. Retornando aos trabalhos. Ô, Moa, tá cortado? O meu horário foi todo. Retornando aos trabalhos. Prosseguindo com o horário político, com a palavra a vereadora Giovana Zanetti, Vossa Excelência dispõe de 7 minutos, 3 minutos e meio concedidos pelo vereador Miri D'Agostin.
Boa noite, presidente, membros da mesa, aos vereadores, vereadora, ao público que nos assiste. Na verdade, eu venho a essa tribuna hoje falar sobre as obras. Vossa Excelência dispõe de mais 3 minutos e meio do vereador Dailton Feuza. Falar sobre as obras que foram conveniadas com o governo do Estado e que não estão sendo feitos repasses. Na verdade, são 34 obras, são 32 obras de pavimentação asfáltica, algumas foram até licitadas e feitos contratos com as empresas, iniciaram com a parte da base e hoje já está estragado, porque, na verdade, esse repasse, por exemplo, de pavimentação asfáltica é desde julho do ano passado que não é feito repasse financeiro. Então, são 32 obras, 32 convênios, 34 convênios ao todo, que não estão acontecendo os repasses financeiros para o município através do governo do Estado. Também tem a obra do Paço e a obra do Parque do Imigrante. A obra do Parque do Imigrante, o último repasse foi de 29 de setembro do ano passado. A obra do Paço Municipal foi dia 27/11 do ano passado também. E a última reunião que o Paço teve com os responsáveis do governo estadual, eles colocaram que a partir de maio deste ano iriam iniciar os pagamentos. E até agora ainda não foram iniciados. Então a gente pede, eu peço para que todos os meus colegas vereadores, que a gente possa fazer uma força-tarefa e ir até o governo do Estado, cobrar isso, porque hoje nós temos o nosso governador, que é aqui do Sul, que ele pode nos ajudar, tem mais um restinho de tempo, né, no poder. Então, a gente pode, de repente, estar indo até o governador para que a gente possa, então, iniciar, porque são obras que a comunidade está esperando. Essas 32 ruas, os moradores estão esperando. Então, é nossa obrigação, enquanto vereadores também, que a gente possa, então, ir lá buscar esses repasses para que essas obras aconteçam para os munícipes da nossa cidade. Dou uma parte, vereador Mirim. Obrigado, vereador. Com certeza, a última reunião que participamos lá no gabinete do prefeito, até o vereador Poterec estava presente, onde o gerente da regional, da ADR, o João Fábio, também colocou que iria fazer um trabalho junto com o governador para fazer uma pressão junto ao secretário de Infraestrutura do Estado para que liberasse aqueles recursos para as ruas do bairro Renascer, onde foi toda feita a drenagem, a brita, e hoje foi todo um desperdício. Então, por isso, com certeza, o certo é nós fazer uma comissão de obras, vereador Ademir, onde você é o presidente, eu faço parte, para que possamos fazer esse encaminhamento junto também ao governo do Estado. Obrigado, vereador. Dou uma parte, vereador Salésio Lima. Senhores vereadores, vereador, é interessante essa colocação de Vossa Excelência, até porque na minha região também tem várias ruas, e esses convênios, eles vêm se arrastando, já foram prorrogados, aliás, foram prorrogados, era para ser depositado o dinheiro, não foi depositado, todo o serviço investido jogou no lixo, ruas que estavam prontas para receber a camada de asfalto e foram embora. Eu aqui, como encaminhamento, vereadora, eu diria que nós deveríamos fazer um requerimento convocando o secretário e também o responsável por essa pasta, para dar informações cabíveis. E quem vai pagar essa conta? Aquelas ruas que foram investidos já, o dinheiro que é dinheiro público e que foi destinado para Criciúma e que não foi repassado. Então é hora de nós cobrarmos, e aí a senhora tem toda a razão, acho que nós deveríamos convocar aqui na casa e cobrar. Por que não foi feito? Se tem convênios de 2 anos, 3 anos, que estava parado. E aí foi prorrogado, e estão empurrando de barriga, e não vem. E aí essas ruas estão lá à mercê. São ruas que estão, na nossa região tem várias ruas, o vereador Paulo sabe das ruas que são mapeadas com esses convênios do governo do Estado, e que não estão chegando. Não chegou e também ninguém dá uma explicação adequada para isso, né? Então, acho que nós deveríamos fazer um requerimento aí, eu, sinceramente, assino, acho que a bancada do PSD também assina, em conjunto, para trazer esses responsáveis até essa casa e dar as devidas informações. Obrigado. Uma parte concedida, então, ao vereador Potelec. Obrigado, vereadora. Semana passada eu já trouxe esse assunto na tribuna, no meu horário político.
né, falando desses convênios que estão aí, que não foram repassados até hoje. São convênios que vêm se arrastando desde 2015. Desde 2015, o ex-prefeito Márcio Búrigo caiu no conto do vigário, porque haviam promessas de 46 milhões do ex-governador Raimundo Colombo, eram promessas de campanha de 46 milhões, repasse para Criciúma, dos 46 passou para 20 e agora está em 9, e o governador Eduardo Moreira, que assumiu no começo, ali em março, né, ficou nessa responsabilidade de fazer de assumir esses convênios e fazer esses repasses. Então, coisas que vêm se arrastando desde 2015. Quero fazer o registro aqui do pastor Miltinho, que está ali na galeria, que é morador lá do bairro Cristo Redentor, que é morador da rua Sempre Verde, se eu não estou enganado, aonde lá existem convênios do governo do estado. Esses, junto dessas 32 ruas, existem ruas lá do Cristo Redentor, né, que já foi começado o trabalho, já foi investido, dispensado um valor para aqueles, lá para a empreiteira Ramos, se eu não estou enganado, a empreiteira Ramos, que era responsável daquelas obras. Ela já fez algumas coisas lá, já recebeu algum valor, mas não recebeu o valor total para concluir as obras justamente por falta desses repasses, né? E concordo, vereador, assino junto também o requerimento solicitando que venham aqui a esta casa, venham dar as explicações, o porquê que esses repasses não estão saindo. Obrigada pela contribuição, vereador. Vereador Feuser. Senhor presidente, senhor vereador, obrigado, vereadora, pela parte. A sua colocação hoje é bem colocada. Nós, da Comissão de Obras, tivemos lá no Parque dos Imigrantes, na nossa região, vimos que realmente tem um compromisso de liberar esse dinheiro para lá e ele não chega, como tantas ruas que na Santa Luzia, em todos os bairros, que a gente esperava que acontecesse, e não aconteceu. Então, eu acompanho a sugestão do vereador Salésio, que se traga esses representantes, porque o secretário João, na última reunião, disse que a partir de junho estaria começando a se liberar esse dinheiro, junho já se foi, nós já temos em julho, então é o momento de essa casa se unir, trazer eles aqui que nos dê uma resposta, porque de a pouco acabou esse governo e esse dinheiro se perdeu-se. Então o momento é agora de todos se unir e trabalhar para que realmente essas coisas aconteçam. Parabéns pela colocação. Obrigada, vereador, pela contribuição. Concedo uma parte. Obrigado, vereadora. A verdade é lamentável, sim. Quantas obras aguardam pelo governo do estado, pelos esses convênios garantidos pelo, então, ex-governador Raimundo Colombo. Foi compromisso do governador Raimundo Colombo e, infelizmente, não foi repassado. O Eduardo está com um mandato tampão aí, tentando conduzir as contas do estado. Sei que há dificuldade, sim, de encaminhar esses recursos, já conversamos aí sobre essa situação com o João Fábio, e está vendo a dificuldade. O vereador Salésio colocou que devemos encaminhar um requerimento, devemos sim, mas esse requerimento também já tinha que ser encaminhado o ano passado. Nós viemos em cima de um fim de mandato, e soubemos que o Eduardo sempre se preocupou muito com o sul de Santa Catarina, tem contribuído muito com Criciúma, isso, todos nós somos testemunha, e soubemos ao momento que nós não temos mais o governador, o vice-governador aqui do sul, quanto vai fazer falta, as pessoas vão ter saudade desse tempo, mas precisa assim, compromisso, porque a partir do momento que um governador encaminha um convênio para uma cidade, que as pessoas tenham a garantia que esse convênio pode chegar e encaminhar a pavimentação de ruas contra o Parque dos Imigrantes no Rio Maina e outras situações aí. Pensamos que as coisas podem acontecer, mas vejo a dificuldade, esperamos que o Eduardo possa, né, contribuir encaminhando esse recurso, mas vejo hoje, pelo que nós percebemos e conversamos, há uma dificuldade muito grande financeira no governo do estado. Esperamos, torcemos que dê certo e possa esses recursos vir. Claro que quero me empenhar também, como todos os vereadores,
tem essa intenção de contribuir com o município de Criciúma. Mas parabéns pela preocupação, estamos juntos nessa luta. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. E o que nos deixa assim um pouco perplexos é que, como os convênios não foram ainda feitos repasses, esses convênios antigos, o governo continua fazendo convênio com as cidades vizinhas, convênios novos. Então, nós também queremos ver o que está acontecendo. Terminado o horário político, passamos agora ao grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Não tem que... Não. Requerimento número 246/2018, autor, vereador Aldinei João Potelec. Assunto, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa se existe projeto para a pavimentação da rua Epitácio Pessoa, localizado no bairro Fábio Silva. Se existe projeto, qual o cronograma para execução e, em caso de negativo, existe a possibilidade de patrulhamento e colocação de material adequado nesta rua? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 543/2018, autor, vereador Zairo José Casagrande. Assunto, limpeza e manutenção das bocas de lobo em toda a extensão da rua Antônio Verino dos Santos, localizada no bairro Santo Antônio. Indicação número 544/2018, autor, vereador Zairo José Casagrande. Assunto, limpeza de entulhos na Praça Lucas Oswaldo Cruz, bairro Próspera. Indicação número 545/2018, autor, vereador Zairo José Casagrande. Assunto, limpeza e manutenção das bocas de lobo em toda a extensão na rua Lourenço Zanetti, localizada no bairro Santo Antônio. Requerimento número 247/2018, autor, vereador Ademir José Honorato. Assunto, envio expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informado desta Casa Legislativa o seguinte: existe a possibilidade de suspensão de negociação do terreno conforme o PE 37/2018, aprovado na sessão do dia 18 de junho de 2018, que trata de uma permuta de imóvel. É constatação de que essa negociação está diretamente ligada ao binário que por hora está sendo estudado. Portanto, haverá uma audiência pública no dia 4 de julho, no bairro Pio Correia, tratando desse assunto, visto que não foi realizado o estudo de impacto de vizinhança EIV desta obra. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Ademir Honorato. O senhor dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores e vereadoras, públicos que assistem aqui em casa ainda. Também é o Paulo Sérgio Ponciano, vice da UABC, o Paiol, também vice-presidente, que é o nosso presidente da UABC, esse ano até a UABC fazendo 30 anos, o Chambeck, que eu vi agora há pouquinho, está ali, o seu Ronaldo, que eu vi agora há pouco por trás, o Ronaldo Freitas. Pois bem, nós como vereadores temos que realmente verificar, analisar e procurar saber todos os assuntos, lógico, né? Essa é a nossa função aqui nesta casa. Então haverá essa audiência pública sobre o binário do Pio Correia, logo mais, dia 4, quarta-feira. Então, não sabemos o certo do que é que, de fato, que vai estar acontecendo ou que, de repente, vai acontecer, se vão fazer ou não vão. Né? Então, como nós não podemos deixar o município fazer-se, perder-se em certos assuntos, né? Eu falo isso porque foi feito dentro desse pedido, o PE 37, que ele se trata de uma desafetação, né, de um terreno particular. São 270 metros quadrados que será desapropriado, e esses 270 metros vão custar pouco mais de R$500 mil. Então é muito dinheiro para um espaço que talvez não vai que nessa audiência pública esse processo se arraste por um bom tempo, certo? E não seja decidido. Então, vai ser uma compra desnecessária, que na verdade está sendo feita uma troca por um terreno lá próximo ao aviário de mais ou menos 1,5 hectare, são 14 mil metros. A princípio, essa permuta toca desse espaço aqui com o espaço lá por 14 mil metros, né? Para fazer o desafogamento de uma rua. Não se sabe ao certo, então, essa audiência pública ela vai fazer nós todos ter a ciência do que está acontecendo. Hoje ainda, a gente pediu aqui a presença
como a Comissão de Obras, da secretária Kátia, dela não pôde vir, mas veio o Juliano Colossi e nos deu umas boas explicações sobre o que está acontecendo, sobre o projeto para aquela região ali. Existe sim esse projeto binário, feito lá em 2013, 2012, um crescente sobre a programação do município num todo. Então, não necessariamente que isso vá acontecer. Então, assim, vamos saber dessa programação certinho e vamos realmente nessa audiência pública que vai ter no dia 4 para nós ter toda a ciência do assunto. É isso aí, uma parte. Vereador, não, só para contribuir, não existe projeto, existe um pré-projeto. Pré-projeto, exato. É. Pré-projeto. Exatamente, pré-projeto e projeto é a mesma coisa. O projeto está feito, se ele vai ser acionado ou não, é a mesma coisa, certo? Tanto é que tem valor orçado. É anteprojeto, nem tu falou certo também. Mas é isso aí, um abraço a todos e até amanhã. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 248/2018. Autor, vereador Júlio César Kaminski. Assunto, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que encaminhe a esta Casa Legislativa as seguintes informações. 1. Cópia da ata da sessão do processo licitatório 063/PMC/2018 na íntegra. 2. Cópia de todas as impugnações referentes ao processo licitatório 063/PMC/2018. 3. Requer cópia da ata da sessão pública, bem como cópia do contrato, cópia das autorizações de fornecimento das notas fiscais e liquidações vinculadas a esse processo, desde a sua vigência até junho de 2018. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Júlio Kaminski. Dispõe de 5 minutos, vereador. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimento a mesa, vereadoras, vereadores. Senhor presidente, eu tenho, nas últimas semanas, eu tenho solicitado, viu, vereador, algumas informações acerca de algumas licitações havidas. E o que me traz hoje, também com esse pedido, é exatamente mais um processo licitatório que nós precisamos acompanhar, né? Precisamos fiscalizar, saber como é que está acontecendo. Enfim, trata-se do processo licitatório 063, que eu peço a cópia da ata da sessão desse processo. Eu peço cópia de todas as eventuais impugnações ocorridas nesse processo, viu, vereador da Júri? Requero também aqui, além da cópia da ata, cópia do contrato, das autorizações de compra, das notas fiscais realizadas, bem como as suas liquidações vinculadas ao processo, desde o início da sua vigência até junho de 2018. Viu, presidente, eu gostaria de fazer até uma retificação, onde fala da cópia das autorizações de compra, né, que eu gostaria que fosse constado ali, e também a cópia das notas fiscais, até por uma questão de correção do conteúdo que aqui se encontra. Então, eu gostaria, vereadores e vereadores, né, o vereador Salésio, que obter a autorização, né, e a concordância dos vereadores, para que a gente possa buscar também essas informações, assim como eu já o fiz nas últimas 2 semanas, também em processo licitatório, e acerca também de uma sugestão no tocante à carta convite, e agora relativo à aquisição de materiais elétricos. Será então, atendido. Por gentileza. Então, eu gostaria de contar com a aprovação das vereadoras e dos vereadores mais esse requerimento. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra... Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 546/2018. Autor, vereador Aldinei João Potelec. Assunto, pintura da faixa de pedestre na rua Álvaro Catão, esquina com a rua Henrique Lage, centro. Indicação número 547/2018. Autor, vereador José Paulo Ferrarese. Assunto,
patulamento e colocação de material consistente na rua Selmar Ferreira dos Santos, loteamento Elisa 2, bairro São Sebastião. Indicação número 548/2018, autor, vereador José Paulo Ferrarese. Assunto, limpeza das bocas de lobo localizada na rua Nova Paraná, loteamento Elisa, bairro São Sebastião. Indicação número 549/2018, autor, vereador José Paulo Ferrarese. Assunto, limpeza das bocas de lobo na rua Selmar Ferreira dos Santos, loteamento Elisa 2, bairro São Sebastião. Indicação número 550, vereador, autor, Jair Augusto Alexandre. Assunto, restauração da pavimentação asfáltica na rua Anair Naspolini de Luca, de frente ao número 440, bairro Mina do Mato. Terminada a leitura do grande expediente, passaremos à ordem do dia. Solicito novamente aos vereadores para que façam a confirmação do quórum. Gostaria, antes de adentrarmos, saudar a presença dos meus pais, Ronaldo Freitas e Teca. Muito obrigado, pai e mãe, pela presença. Sejam muito bem-vindos, aqui representando a família Freitas. Questão de ordem cedida ao vereador Paulo Ferrarese. Senhor presidente e nobres vereadores, ao público presente, essa minha questão de ordem é para chamar a atenção, senhor presidente, sobre o edital de licitação ou chamada pública que deve acontecer no dia de amanhã, sobre a administração da Praça do PEC, no bairro Progresso. Isso nos entristece, porque o prefeito esteve lá com alguns vereadores e colocou para todos os vereadores presentes, a comunidade, que aquela Praça do PEC ia ser discutido com a comunidade. Então, só para lamentar o que vem acontecer, isso tira o poder da comunidade estar à frente daquele empreendimento que vem em benefício da comunidade. Seria isso, senhor presidente. Está em única discussão e votação a moção número 17 de 2018, de autoria do vereador Daniel Freitas, aplaudindo o senhor André Marcelo Borges de Freitas pela conquista da chegada como o primeiro catarinense ao topo do Monte Everest. Desta forma, nós gostaríamos de convidá-lo para que adentre ao plenário e tome assento junto à mesa diretora, a fim de acompanhar a respectiva deliberação. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da moção. Moção número 17/2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, requer-se à mesa e ouvido o plenário na forma regimental o envio do expediente ao senhor André Marcelo Borges de Freitas, da presente moção de aplauso conforme segue. A Câmara Municipal de Criciúma, por meio de seus vereadores, vem a público aplaudir André Marcelo Borges de Freitas, criciumense, 49 anos, pela conquista da chegada como primeiro catarinense ao cume do Monte Everest, na altitude de 8.848 metros. Anteriormente, conquistou 8 provas de triatlon, Ironman, natação 3,8 km, bicicleta 180 km e corrida maratona 42 km. Trabalhou como salva-vidas em Florianópolis em 2003 e fez também 3 maratonas internacionais de São Paulo e é piloto de helicóptero e avião. Em 2013 e 2014, escalou 4 montanhas antes do Monte Everest. Uma nos Estados Unidos, 2 na Bolívia e uma na Argentina, no Aconcagua, de 6.900 metros de altitude. O Monte Everest, como se disse, está localizado na cadeia de montanhas do Himalaia, no Nepal. Assim, André é o 22º brasileiro a colocar os pés na montanha mais alta do planeta. Sua primeira tentativa foi em 2014. Entretanto, precisou adiar o sonho da respectiva escalada,
dada a ocorrência de uma avalanche que resultou na morte de 16 pessoas e, consequentemente, na interdição da citada montanha, não mais permitindo a escalação no seu lado sul. 4 anos depois, em 2018, voltou a completar a aventura. Saiu do Brasil no dia 23 de março e somente retornou no dia 29 de maio. Foram 67 dias de expedição, levou 12 horas para subir e descer a montanha a partir do acampamento número 4, que a temperatura é de 25 graus abaixo de zero. Ficou 3 dias consecutivos usando oxigênio suplementar para poder suportar a escalada no ar rarefeito. Foram 39 horas diretas, dormindo apenas 1 hora até chegar ao acampamento número 2. Chegou com segurança e voltou ao Brasil para contar a sua incrível história. Ante o exposto ouvido plenário e atendidas as formalidades regimentais, solicita-se para que, insigne bravura e persistência, que fique constado na ata dessa sessão legislativa, moção de aplauso ao senhor André Marcelo Borges de Freitas, enviando-lhe cópia dos nossos cumprimentos. Sala das Sessões, 6 de junho de 2018, ao vereador autor, vereador Daniel Freitas, PSL. A moção está em discussão. Com a palavra, o autor da moção, vereador Daniel Freitas. O senhor dispõe de 10 minutos. Membros da mesa, colegas vereadores, colegas vereadoras, ao público que se faz presente na noite de hoje, muito especialmente os meus pais, que aqui representam a família Freitas, Ronaldo e a Teca, todos que nos acompanham via redes sociais, via Facebook, via TV Cidadã, uma boa noite a todos vocês e uma boa noite especial ao André Marcelo Borges de Freitas, que na ocasião é o nosso homenageado da noite. O André, que é filho de Manuel de Lourdes de Freitas e Terezinha Borges de Freitas, que é meu primo na ocasião, mas trago aqui um texto de Miguel Lucas, que é psicólogo, treinador e escritor desportivo. Ele diz que de todas as pessoas no mundo, os atletas parecem entender o conceito de motivação mais do que ninguém. Existe uma razão para esta afirmação. É que todas as manhãs se levantam com o objetivo de baterem os seus próprios recordes. No entanto, quando esta motivação é afetada, os atletas veem a sua performance e eficácia diminuída. Mais que nunca, hoje aceita-se que a motivação é o maior motor da vontade e que esta faz milagres. A diferença entre o impossível e o possível reside na determinação de um homem, diz Tony Lasorda. Esta frase expressa a razão pela qual os atletas continuam a bater recordes ou a melhorar as suas prestações. Enquanto existirem atletas que se proponham ao treino rigoroso e exigente, motivados pela ideia de conseguirem aquilo que nenhum outro conseguiu, ou de se ultrapassarem a si, é porque na sua mente cresceu a ideia da possibilidade. Determine-se e crie a sua própria possibilidade. Eu me sinto muito honrado, André, e emocionado na noite de hoje, de estar propondo, através desta moção, juntamente com os meus colegas vereadores e vereadoras, e a moção de aplauso é um instrumento que essa Casa Legislativa tem, como forma de reconhecimento público, não dos vereadores, mas do município, a pessoas e entidades que fazem um papel de excelência, né, e merecimento através dessa homenagem. Então, foram 67 dias de expedição, abaixo de 25 graus, né, 3 dias consecutivos usando oxigênio para poder suportar o ar rarefeito. O André, que é pai de 3 filhos, um empresário bem-sucedido, mas que tem a motivação como seu motor para certas aventuras. Fez 8 provas de Ironman, né, em 2013 e 2014. Escalou 4 montanhas antes de escalar o Monte Everest. Foram 16 pessoas na sua ida em 2014, na sua primeira tentativa, que perderam a sua vida devido, né, a uma avalanche.
Então, não é qualquer aventura, não é à toa que ele é o primeiro catarinense a pisar no topo. Ele trouxe aqui, eu gostaria de mostrar aos senhores e senhoras, uma pedra do topo do Monte Everest, né, e que vai ser colocada num quadro, André, depois com a sua devida assinatura, porque isso aqui faz parte da nossa história. É um criciumense, um catarinense, que trouxe do alto do topo do mundo um pedaço para demonstrar aos criciumenses e aos brasileiros. E nós nos sentimos muito orgulhosos desse teu feito. Então, em nome da Câmara de Vereadores de Criciúma, do Poder Legislativo, em nome da cidade de Criciúma, nós passamos a você e com a aprovação, vai ser votado na noite de hoje, esta moção de aplausos. Como nosso presidente sempre diz, esse é o momento da cidade te aplaudir. Então, peço aos vereadores uma salva de palmas. A moção continua em discussão. Com a palavra, o vereador Aldinei Potelec. O senhor dispõe de 10 minutos. Presidente, colegas vereadores, saudação especial ao André. Primeiramente, André, agradecer pela oportunidade de poder conhecer você pessoalmente, porque eu acompanhei as suas duas entrevistas no programa do Avesso, da rádio 100,7. A primeira vez que o primeiro programa foi, a primeira entrevista foi quando você estava se preparando para ir. Né? E eu achei, pô, esse cara é louco, né? Vai e não sabe se vai voltar. Vai, não sabe, não tem certeza se vai voltar. Ele contou algumas das situações que aconteceram, essa questão da própria avalanche, né, da sua primeira tentativa. Contou que existem alguns corpos que estão lá no Monte Everest, ao longo do percurso da subida, que estão expostos, né, estão ali, a pessoa morreu ali, ficou ali, não tem nem condições de ser retirada, né, a família não pode dar um funeral decente para aquela pessoa, porque não tem condições de retirar. Né? Acompanhei um pouco dos vídeos e fotos que você postou no Instagram, né, da sua subida, e vemos o quanto que precisa de coragem, precisa de disciplina, precisa de bravura para poder chegar-se no objetivo que era chegar ao topo do Monte Everest. Foram vários dias que eu estive acompanhando, subia, descia, subia mais um pouco, descia de novo, aquela questão para poder se aclimatar, exatamente, obrigado, vereador Dr. Alisson, para poder se aclimatar e mesmo assim tem que utilizar o oxigênio puro. Enfim, André, parabéns por este feito. Você faz parte de um grupo seleto de pessoas do Brasil, apenas 22 brasileiros, né, chegaram ao topo do Monte Everest. Né? Você é o primeiro catarinense, e nós tivemos a felicidade que você é criciumense, então, levando o nome da cidade de Criciúma, levando o nome do estado de Santa Catarina para o mundo. Sei que você agora... primeiro tem uma experiência enorme, uma bagagem enorme para contar, vai dar palestras, né? Isso com certeza, a sua experiência vai ajudar muitas pessoas que vão ouvir as suas palestras. Então, quero nessa noite parabenizá-lo, né, por esse feito e que nós possamos ter outros criciumenses levando o nome da cidade de Criciúma por esse mundo afora, fazendo atos como esse. Obrigado, boa noite. A moção continua em discussão. Com a palavra, o vereador Dr. Alisson Pires. Boa noite, senhor presidente, uma vez mais, senhores vereadores e vereadoras, todos que nos assistem aqui, em especial ao André por esse feito e muito justa essa homenagem nessa noite. Então, venho aqui como vereador, como cidadão, como amante do esporte e também como médico e professor de fisiologia respiratória. Porque todos sabemos que 8.890 metros, quase 9.000 metros de altitude, a quantidade de oxigênio que chega até os pulmões é muito pouco. O percentual é o mesmo, mas a pressão é muito baixa, não faz com que o ar chegue até o devido local de intercâmbio gasoso. Então é quase que impossível você conseguir respirar numa altitude dessa. Eu já tive a felicidade de estar em La Paz, que não é nem a metade da altitude que você teve, você caminha 1 ou 2 quadras, você
sente extremamente fadigado, que não está preparado. Então, por isso que poucos conseguem chegar até o cume. E muitos tentam. Outros retornam e alguns não retornam, conforme o vereador Odinei falou. Muitos são os que morrem, ou morrem por condições de saúde, ou morrem por conta de uma avalanche, são várias delas. A velocidade do ar é muito alta, vi que chega até às vezes 200, 250 km por hora, não sei se é isso mesmo. Então, imagine você andando, escalando, e um vento de 250 km por hora te empurrando para o lado, para baixo, sei lá. Enfim, então poucos são os que conseguiram chegar até o cume, e para a felicidade nossa, você aqui de Criciúma, e nós, enquanto legisladores, representantes que somos de todos os criciumenses, nos sentimos muito honrados de tê-lo aqui essa noite para homenageá-lo. Então, nós fazemos algumas homenagens, então, principalmente pessoas que levam o nome de Criciúma Brasil afora. Farei uma homenagem aqui no final do mês aos alunos da Escola Jorge da Cunha Carneiro, que foram, em maio, à Universidade Federal do Acre e ganharam o prêmio na Feira de Matemática. Vejam vocês, alunos do ensino fundamental. Então, isso é importante. Então, André, parabéns pelo teu feito. Estamos todos muito honrados e felizes, né, com o teu sucesso. Obrigado. A moção continua em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, a moção está em votação. A votação está liberada. A moção foi aprovada por unanimidade. Nós vamos suspender a sessão para fazer a entrega aqui na frente por até 10 minutos. 5 minutos. Gostaria de chamar meu pai e minha mãe, Ronaldo Freitas Teca, para que adentrem ao plenário. Aí ele foi pelos dois lados, né? Foi pelo Tibete e pelo Nepal. Opa, muito obrigado. Boas palavras, hein? Eu peguei o livro dele. Ah, é legal. Muito legal. Vou aguardar o pai e a mãe chegar aqui. Bom, desde já os vereadores te cumprimentam por unanimidade por esse feito. Eu vou passar a palavra ao André para que profira algumas palavras para a cidade de Criciúma. Bom, Daniel, muito obrigado aqui pela moção de aplauso, aqui para o pessoal da Câmara aqui também, pessoal de Criciúma. E queria dizer que fico muito feliz sem o primeiro catarinense, criciumense, chegar no cume do Everest, 8.848 metros. Rapidamente, falando um pouco da aventura, que se deixar para falar, a gente consegue falar um dia inteiro sem parar de muitos detalhes, né? Mas eu saí daqui, a aventura total demorou 67 dias. A chegada para chegar até o começo da caminhada, a gente demora aí pelo menos, são mais de 28 horas até chegar lá, são 5 voos para chegar em Lukla, que é a primeira parada. Chegando em Lukla, que é o último aeroporto que tem, a gente tem uma caminhada de 12 dias até chegar ao acampamento base, e a gente ganha mais ou menos aí uns 3 km de altitude. Aí chegando no acampamento base, são 5.500 metros de altitude. A gente fica aí mais ou menos um mês e meio no acampamento base, subindo e descendo a montanha para aclimatar o corpo à falta de oxigênio, né? Nesse tempo, são 4 acampamentos antes de chegar no cume do Everest. Nós mesmos passamos por 3 corpos no caminho. É muito difícil ver gente morta, assim, principalmente quando você está naquela situação, né? Você poderia ser uma daquelas pessoas ali, né? A taxa de mortalidade basicamente cada 25 pessoas morre uma.
Então, não é uma coisa assim de uma para 1.000, uma para 2.000, né? Então, o nosso grupo mesmo eram 25 pessoas e do 50% desistiu e chegamos só em 13 pessoas lá no Cume do Everest. Então, é uma coisa que, nessa probabilidade, tipo, uma pessoa do nosso grupo poderia ter morrido, na verdade, né? Mas sorte que não deu nada, não tivemos nenhum problema. Do acampamento 4 até o cume, eu demorei 9 horas para chegar e foram 3 horas para descer. Do acampamento 4, a gente sai às 9h30 da noite e ali eu tive alguns problemas, tipo, por exemplo, a minha lâmpada de cabeça, acabei nem falando, acabou dando problema, né? Então, acabei escalando metade do Everest aí, 4 horas pelo menos sem iluminação própria. Acabei usando a iluminação de pessoas que estavam na minha frente e atrás de mim. Então foi um momento muito tenso, na verdade, que poderia ter desistido, acabei não desistindo. Um outro momento foi que meu próprio guia privado, que lá no Everest a gente escala com guias privados, né? Ele mesmo teve problema durante a subida e ele mesmo desistiu. Então, na primeira parte da subida, ele falou que estava passando mal, teve que desistir. E eu acabei ficando com outro pessoal que estava ali junto comigo para chegar até o cume. Então foi outro momento que a gente poderia ter desistido ali e não desistiu também. Eu cheguei no cume 6h45 da manhã. O dia estava super lindo, céu azul, não tinha vento, a temperatura estava menos 25 graus abaixo de zero. Eu fiquei lá no cume basicamente uns 5 minutos, 7 minutos. Foi o tempo de bater uma foto para registrar o momento, um filme rápido também. E depois disso aí a gente já descemos para o campo 4, né? Mais 3 horas de caminhada descendo. Então foi a experiência foi muito interessante e muito complicada. A gente estava em contato com a morte o tempo inteiro. Então foi uma coisa bem complicada. Fiquei muito feliz de ser o primeiro catarinense. Foi um acaso, na verdade, era um sonho antigo, desde 2015. E deu tudo certo e não teve nenhum problema maior ali. É isso aí, muito obrigado. Então, nesse momento, nós passamos a você, André, uma homenagem do Poder Legislativo representando a cidade de Criciúma. Alô?
Está em única discussão e votação o veto total aposto pelo prefeito municipal ao projeto de lei do Legislativo número PL 014 de 2018, de autoria do vereador Salésio Lima, que dispõe sobre a inserção do número do projeto de lei e do nome do autor nas leis do município de Criciúma. O veto, conforme a justificativa, é por se tratar de matéria que compete à União, que se refere técnica legislativa. A Comissão de Justiça e Redação, única que delibera sobre o veto, opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, o veto. Em votação, o veto, a qual será nominal. Assim, os vereadores, ao serem chamados, deverão, neste microfone ao lado, dizer se são favoráveis ou contrários ao veto. O veto para ser rejeitado, 9 votos, no mínimo, maioria absoluta. Vereador, solicito ao senhor secretário para que faça a chamada nominal. Vereador Ademir Honorato, MDB. Sou contrário ao veto. Senhor presidente, sou contrário ao veto. Aldinei Potelec, PRB, vereador. A favor do veto, presidente. Aldinei Pires, PSDB, vereador. Alisson Pires. Senhor presidente, conforme conversa com o autor do projeto, a favor do veto. Vereador Antônio Manuel, MDB. O Salésio. O Salésio. Contra o veto, senhor presidente. Vereadora Camila Nascimento, PSD. Contra o veto, senhor presidente. Vereador Dailton Feuser, PSDB. A favor do veto, senhor presidente. Vereador Daniel Freitas, PSL. A favor do veto. Vereadora Giovana Zanetti, PSDB. Por favor, também é você a favor. Vai ser contra, rapaz. Não, por quê? Se o cara está pedindo para ser. A favor do veto. Vereador Jair Alexandre. Senhor presidente, a favor do veto. Vereador João Batista Belloli. Contra o veto, senhor presidente. Vereador José Paulo Ferrarese, MDB. Contra o veto, senhor presidente. Vereador Júlio César Kaminski, PSDB. Eu sou contra o veto, senhor presidente. Vereador Moacir da Jori, PSDB. A favor do veto, senhor presidente. Vereador Salésio Lima, PSD. Contra o veto, senhor presidente. Vereador Valmir D'Agostinho, PP. A favor do veto. E vereador Zairo Casagrande, PSD. Contra o veto, senhor presidente. 8. 8 a 8. Sou contrário ao veto, senhor presidente. Sim. Então o veto fica mantido, tá? O veto foi mantido por 9 a 8. Contra o veto, você votou no bar? Que contra o veto? 9 a 8 foi derrubado.
O veto foi derrubado por 9 a 8. Ele tinha falado uma coisa, depois falou outra. Deixaram para mim, né? Está em única discussão e votação o projeto do Executivo número PE 053/2018, encaminhado pelo Prefeito Municipal, que autoriza a receber em doação áreas de terra de propriedade da Sociedade Amigos do Bairro Santo Antônio e da outras providências. Tal medida é necessária para a regularização da área onde está construído o ginásio de esportes do bairro Santo Antônio, bem como para a composição do sistema viário. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. A Comissão de Obras, bem como de Educação e Fiscalização, opinaram pela aprovação e encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, saudar o senhor Hilário Lessa. Eu não sei se tem mais alguma liderança do bairro Santo Antônio, mas você representa muito bem a todos, né? É bacana, esse aqui é um projeto do Executivo e nos cabe aqui elogiar, né, essa atitude. Porque, na verdade, nós temos lá um equipamento de esportes, uma quadra de esportes, em cima de um terreno que estava irregular, né? Então, é uma providência saneadora, vereador Dailton, e que merece, sim, os nossos elogios. Eu recebi a Associação de Moradores, por várias vezes, fez esse questionamento, e não importa, se o projeto é bom, nós temos que elogiar. Então, eu subo a essa tribuna para me congratular com a comunidade de Santo Antônio, que vê a sua obra, o seu ginásio, de certa forma, regularizado. Boa noite, obrigado a todos. O projeto continua em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, o projeto está em votação. PS 53. Júlio Kaminski. Não, falta o Kaminski e o Pontelec. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Legislativo número PL 041/2018, proposto pelo vereador Júlio César Colombo, que denomina Casa da Cultura Solange Scott. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. A Comissão de Obras, bem como de Educação e Fiscalização, opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo vereadores querendo discutir, o projeto está em votação. Muito bem lembrado. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Legislativo número PL 043/2018, proposto pelo vereador Júlio César Colombo, que denomina Rua Delícia Goulart Menezes. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. A Comissão de Obras, bem como de Educação e Fiscalização, opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo vereadores que queiram discutir, o projeto está em votação. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Legislativo número PL 046/2018, proposto pelo vereador José Paulo Ferrarese, que denomina Rua Volmir Gomes Machado. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. A Comissão de Obras, bem como de Educação e Fiscalização, opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo vereadores que queiram discutir, o projeto está em votação. Esse é rápido. Só voltar de novo. Volta de novo. Volta de novo. Volta aqui, cara.
O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Legislativo número PL 049/2018, de autoria do vereador Dailton Feuser, que denomina a Rua Aurora de Stephanie Madeira. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. A Comissão de Obras, bem como de Educação e Fiscalização, opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo vereadores que queiram discutir, o projeto está em votação. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Legislativo número PL 050 de 2018, de autoria do vereador Dailton Feuser, que denomina a Rua Hildo Pazeto. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. A Comissão de Obras, bem como de Educação e Fiscalização, opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo vereadores que queiram discutir, o projeto está em votação. Kaminski. Júlio Kaminski. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminado a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 3 de julho do ano corrente, terça-feira, em horário regimental. Uma boa noite a todos.